Fala galera, Capitão Fran aqui para mais um episódio de Nerd Fiction. E hoje um review da primeira temporada da série de Star Wars que tá arrebentando no Disney+, Mandaloriano. Bem, turma, faz tempo que eu tô querendo fazer esse review aí da primeira temporada, mas eu tava esperando chegar o Disney Plus no Brasil. Eu tava lá na CCXP ano passado, quando o Kevin Feige, o presidente da Marvel, certo, afirmou que sim, que em 2020 ia chegar. Eu soube também por uns contatos meus que tava complicado por causa de legislação brasileira, por isso que demorou, mas tá aí, chegou Disney Plus oficialmente no Brasil, e com ela chega oficialmente o Mandaloriano, série da Lucasfilm que se passa internamente no universo Star Wars, que tá arrebentando. Então, gente, como sempre, eu vou fazer primeiro sem spoilers, depois eu vou dar um pouquinho de spoiler, não que seja muito, porque é um review meio que da temporada, tá? Então não vai ter tanto spoiler assim, mas vamos lá. Gente, Mandaloriano é a história, tá, que se passa coisa de 5, 6 anos após o filme 6, ou o filme 3, se preferir, o Retorno de Jedi. Então, nós estamos vendo o universo de Star Wars pós-queda do Império. Então, a República, que a gente viu lá no Despertar da Força, o episódio 7, ainda não está totalmente consolidada. De acordo com a história, de acordo com os livros que insistem que é canon, tá? Nesse ponto a Leia ainda está ajudando a formar a nova República. E, tá, o Luke, nesse ponto, estaria formando o Conselho Jedi ainda. E eles estariam caçando os remanescentes do Império. Aí vai, o universo gira em torno de um caçador de recompensa que trabalha para a Guilda dos Caçadores de Recompensa, tudo bem? Que é o Mandaloriano, que eles chamam ele de Mando. Não é o nome real dele, mas eles chamam ele de Mando, tá? Apesar que durante a gente vai descobrir que ele foi criado pelo Death Watch, tudo bem? Que é uma facção dos Mandalorianos que inclusive você não pode tirar o capacete. Existem outras facções diferentes. Em um outro vídeo eu explico esse lore, tá? Se vocês quiserem, deixa aqui no comentário e fala se querem que eu explique. Então, basicamente, muitos dos planetas estão em um lugar meio sem lei. E a economia, tá, do universo de Star Wars, sem o Império, está quebrada. Então a gente está vendo o quê? Que alguns pequenos lords de guerra assumiram alguns planetas ou algumas cidades nos planetas, e alguns focos imperiais ainda existem, porque o Império era muito vasto, tá? E só a destruição da Segunda Estrela da Morte não foi suficiente para acabar com o Império de uma vez só. A gente, inclusive, no episódio 7, vê lá aquele cemitério de naves em Baku. Aquilo é uma batalha posterior, tá? Que foi a República contra o fim do Império, liderada pelo Luke e pela Leia, que formou a Batalha de Jakku, desculpa, a Batalha de Jakku, que teria, tá, acabado com a maior parte do Império. Então a gente sabe que ainda teve um longo caminho aí, certo, para acabar com o Império. Então a gente ainda vê muitos soldados imperiais e alguns mofzinhos perdidos, alguns generais imperiais perdidos habitando o universo de Star Wars, que mantiveram certo seu domínio em alguns lugares, mas, tá, a gente também vê que a República tá aos poucos expandindo e ganhando espaço. E a gente então acompanha a história do Mandaloriano. Gente, todo mundo sabe, eu acho que isso não é spoiler, tá? A história, basicamente, ele no primeiro episódio, ele é contratado, tá, para buscar um ser que ele achava, tá, ser uma coisa, e ele descobre que é um bebê da raça do Yoda. Pelo amor de Deus, não é o Yoda. Ninguém falou que é o Yoda, não tem nenhuma prova que é o Yoda. Seria complicado você me explicar que seria o Yoda, porque nesse ponto da história, o Yoda já morreu há uns 5, 6 anos. Então aquele não é o Yoda, aquele é um bebê da raça do Yoda. Ah, ele pode ser o Yoda. Talvez, o Yoda viajou no tempo, então tá. Mas ninguém falou isso, tá? Então é um bebê da raça do Yoda, e a raça do Yoda é famosa por ser sensitivos da força. Tudo bem? Então, é aí que a gente vai ter, tá, onde está se desenrolando
O Mando, por ele ter sido, ter perdido os pais e ter sido resgatado pela guarda, né, pela Death Watch dos Mandalorianos, quando ele vê aquele bebê ali, ele não consegue deixar terminarem o bebê, e aí vai ter toda a história dele com a criança, né, que na verdade ninguém chama ele de bebê Yoda na série, chama de The Child, né, que seria a criança, tudo bem? E ele meio que desenvolve um relacionamento pai e filho. Então, a gente tem 8 episódios na primeira temporada, é episódico com começo, meio e fim, mas os episódios cada episódio vai trazendo elementos para trama maior, tá? Tudo bem? Até que a gente tem então essa série que é muito bem produzida e dirigida. Aliás, quem produz e dirige essa série é o Jon Favreau. Gente, o Favreau, ele é muito bom, ele trabalhou de tudo, ator, produtor, diretor, escritor. Ele é o cara responsável pelo começo do universo cinematográfico da Marvel, porque ele que foi a principal força de direção ali, certo? No Homem de Ferro 1, tudo bem? Ele também foi responsável pela essa nova era da Disney, porque ele que dirigiu o Mowgli, né, o Menino Lobo, tá? E ele também fez várias coisas, e ele é reportadamente fã de Star Wars. Então a gente sabe que ele ali é uma das vozes principais por trás do Mandaloriano. Mas junto com ele tem outro cara que é o Dave Filoni. Dave Filoni é outro fã absurdo de Star Wars, que já trabalha com Star Wars há mais de 10 anos. Quer dizer, ele é um dos funcionários da Lucasfilms antes da compra da Disney. E ele foi contratado pelo próprio George Lucas. O que ele fazia? Ele era o produtor da série Clone Wars, da animação, tá? De Star Wars, Clone Wars, que é muito boa. E também ele, eventualmente, na era Disney, quando acaba Clone Wars, ele vira, tá, tudo bem, o produtor da série Rebels, que também é uma animação, que também é muito boa. E então ele tá aí trabalhando junto com o Favreau nesse filme, e os dois mostraram que eles são uma equipe muito boa. E apesar do Dave Filoni não ter essa experiência toda com direção, ao vivo e tal, ele chegou a dirigir episódios, o Favreau dirigiu episódios, teve outros diretores, como Taika Waititi, tá, também aí, trabalha muito com a Disney, também dirigindo, outros nomes, alguns atores aí também fortes que apareceram, tipo Carl Weathers, tá? Gente, o Apollo, tudo bem? Fazendo um personagem recorrente na série, Gina Carano fazendo também uma personagem recorrente na série, os dois estão super bem. A gente vai ter até o comediante Bill Burr fazendo um caçador de recompensa, que foi legal, o Giancarlo Esposito fazendo o Moff Gideon, que ele tá fantástico como um grande Moff imperial. Fernando, o que é um Moff? Moff é um governador de sistemas estelares, que nem era o Tarkin no filme original. Ele era o Moff, o grande Moff Tarkin, esse é o grande Moff Gideon, tudo bem? Então ele era um cara muito poderoso. Sem o Vader e sem o Imperador, muito provavelmente ele é o cara que tá com toda a força do Império na mão dele. Ele é a cara de mais patente do Império agora, tá? Pelo menos a gente não sabe de outros grandes Moffs. Então ele, aparentemente, é o cara com mais força no Império hoje, né? E a gente vê que ele quer o bebê. Ele quer o bebê Yoda de qualquer jeito. E aí o Mando, tá? Que tá sendo interpretado pelo Pedro Pascal, que tá muito bem, tá? Apesar, sabe? Dá pra ver que ele tá atuando muito bem, que apesar de a gente só ter visto o Mando sem o capacete uma vez no último episódio da temporada, certo? A gente pode ver a voz, o jeito, as expressões corporais, que ele tá muito bem. E eu sei, nem todos os episódios era ele atrás da roupa, tá? É verdade. Mas mesmo assim, tá? Ele tá muito bem, o Pedro Pascal, como Mandaloriano. Ele consegue passar mais emoção pra gente na voz do que muito ator de ficção científica passa aí chorando a todo episódio, tá? Então é muito legal ver como eles estão fazendo, tá, esse universo. E outra coisa que eu quero falar antes de passar para a parte de spoilers é que o Mandaloriano, ele se baseia muito no universo expandido. O que era o universo expandido? O universo expandido eram os livros, quadrinhos, games que tinha no universo Star Wars, que a gente falava que fazia parte do canon de Star Wars, que quando a Disney comprou eles descanonizaram tudo isso, tá? Então basicamente tá, o canon de Star Wars ficou meio complicado e todas essas histórias viraram o que a gente chama de Legends. Então a gente fala, eles se inspiram muito em Legends, porque você tem uma coxa de retalhos fantástico no universo de Star Wars para eles se inspirarem, porque diferentemente do que a presidente da Lucasfilms falou em entrevista, que é difícil
difícil fazer filme Star Wars porque você não tem livros e quadrinhos pra se esperar. Gente, pelo amor de Deus, tá? Ó aqui, você tem diversos, ó quanto livro de Star Wars, gente. Ó quanto livro de Star Wars, gente, pelo amor de Deus. Livro, guia, ó, livro dos Siths, o caminho do Jedi, ó, o guia do caçador de recompensa. Todas essas coisas aqui servem de inspiração, sim. Eles estão usando tudo isso, sim, para poder fazer o Mandaloriano. Então você tem fonte de inspiração e eles estão mergulhando, eles estão nadando de braçada, certo? Mostrando que você consegue conciliar. É claro, o Legends foi descanonizado, ok, mas isso ainda serve de fonte de inspiração e eles usam tão bem essa fonte de inspiração, tá? Então, vamos pros spoilers, vai? Gente, basicamente nos spoilers não tem muito pra falar, que eu não quero ir de plot pra plot, tá? Do episódio, tem boas reviravoltas, tá? O Nick Nolte tá muito bem, tá? No papel lá, ajudando o Mandaloriano a se encontrar, tá? Então a gente pode ver que cada episódio ele vai ganhando um upgrade na armadura, como se fosse, sabe, uma primeira temporada da preparação de mundo, pra gente ser apresentado ao que está acontecendo naquele momento no universo Star Wars. Então essa estrutura é muito legal. Para a segunda temporada, eles poderem entrar no lore, e é o que eles estão fazendo na segunda temporada. Eles estão entrando no lore do universo, eles estão mergulhando muito mais, tá, no lore do universo. A primeira temporada era mais pra gente conhecer os players e o universo. A segunda temporada já, que eu faço em outros episódios, tá, para falar dela, tá, eles já estão mergulhando no lore e em personagens, tá, que vem, tá, das animações, tá muito legal. Então essa temporada tá muito boa. O Darksaber, tá, que é o sabre de luz negro, ele é muito importante, ele aparece no último momento na mão do Moff Gideon, tá? Eu vou fazer um vídeo explicando a importância disso, mas sabe que ele é um sabre que foi usado por um Mandaloriano Jedi, que ele é usado como símbolo de poder dos Mandalorianos, então de estar na mão do Gideon é uma coisa muito legal, e essa ideia do Darksaber é uma ideia que veio do George Lucas e do Dave Filoni lá em Clone Wars, tá? Sim, tanto o Favreau quanto o Filoni, eles usam muito o George Lucas nas ideias para ajudar a desenvolver, para ajudar certas produções, tá? Então isso é muito legal ver que eles respeitam a opinião e as ideias de George Lucas. Eles não querem acabar com o passado, mate-o se for necessário, não! Eles querem unir a coisa, eles querem expandir sem destruir, e não aquela ideia ridícula daquele diretor do Rian Johnson de achar que subverter expectativa é fazer cinema de qualidade. Se você subverte a expectativa do público a todo momento, você não está subvertendo expectativa, amigo. Subversão de expectativa é uma coisa que você faz de vez em quando, pra dar um plot twist, e não a cada 5 minutos do roteiro. E Mandaloriano faz isso, eles têm uns plot twists muito legais na história. Tem coisas às vezes, e outra coisa, o Mando volta e meia é resgatado. Ele não é, ele é da hora, ele sabe lutar, mas ele é resgatado direto. Não tem essa historinha de, ai, ele não precisa de ninguém. Não, ele precisa, o clã dele vem, é muito legal. Agora, eu tenho que deixar uma crítica aqui à série, tá? Que eu mando não fazer ideia o que é um Jedi. Gente, aí já ficou complicado. Ok, eu sei, o Império fez uma propaganda forte para que os Jedi fossem esquecidos. Até aí, tá? Eles viraram meio que um mito. E o Luke Skywalker, supostamente nesse ponto, virou uma lenda por ter derrotado um Império. E o Mandaloriano não saber o que é o Jedi, sendo que os Mandalorianos estiveram em guerra com os Jedi há muitos anos atrás. Sim, tiveram. Então, quer dizer que ele não conhece a história do próprio povo, não sabe o que é um Jedi. Pô, a gente viu Rogue One, um planeta chamado Jetta, por causa que era o planeta onde tinha o Templo Jedi e os cristais de Kyber. Ele não fazia ideia o que é um Jedi, eu achei forçado, achei que eles erraram ali. Ele devia conhecer mitos e tal e coisa, mas a gente dá um passe, por causa que dá pra ver que a série é muito bem trabalhada, tá? Mas ainda assim, eu achei aquilo muito estranho você me falar que ele não faz a mínima ideia do que é um Jedi. Mas fica aqui a minha crítica, porque só porque eu gosto não quer dizer que não tem coisas que eu acho que podia ter feito melhor. Tem muita coisa que podia ser melhor. Eu não tô aqui pra fazer torcida pra série, eu tô aqui pra analisar honestamente pra vocês. E eu quero saber a opinião de vocês, tá? Sobre a série, sobre a primeira temporada do Mandaloriano, desculpa. Deixa
deixa aqui, tá, o seu comentário, curte, compartilha, comenta. Se você ainda não conhece a Frota Estelar, a Nova Frota, tá? Então dá uma olhada lá no nosso site, novafrotabr.com, a gente tem Instagram, a gente tem Facebook, tá? Aqui o canal e outras coisas. E se você quiser conhecer mais, tá? Você pode ser um dos nossos sócios lá pelo site. Aliás, a gente tem a Diário de Bordo, que é a nossa revista, que ela sai uma vez a cada 2 meses, né? Ela é bimestral, tá? E a gente não fala só de Star Trek, a gente fala de muita coisa. Por exemplo, há 2 edições atrás, eu mesmo escrevi uma matéria sobre as Estrelas da Morte, sobre as 2 Estrelas da Morte, que eu fui atrás de tanto em Universe quanto tá na vida real. E eu acho que ficou legal. Então dá uma olhada lá se você quer ser sócio da Frota. É isso. Então, gente, falou, galera!